Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Késia e estou aqui para poder falar sobre uma das maiores escritoras da literatura afro-brasileira. O nome dela, Maria Conceição Evaristo. Maria Conceição Evaristo nasceu em 29 de novembro de 1946. Nascida em Belo Horizonte, Minas Gerais, ela cresceu numa favela denominada Pendura-Saia. Era a segunda Maria de 4 irmãs e uma curiosidade, todas elas se chamavam Maria. Veio de uma família pobre e marcada pela desigualdade. Aos 7 anos, ela foi morar com a sua tia, Maria Filomena, e seu tio, chamado Totó. Ela menciona em uma entrevista que eu vi dela que seus tios, eles não tinham filhos, né? Eles não possuíam filhos, então levaram ela para morar com eles. E ela até fala que ela acredita, né, o fato dela ter estudado a sua tia, porque a sua tia ela possuía uma condição um pouco melhor do que a sua mãe vivia numa condição extremamente precária, vivia na extrema pobreza e ela tinha vários irmãos, então assim, ela acredita que o fato dela ter ido morar com a tia possibilitou ela ter estudado. Além disso, a sua tia ela incentivava a leitura e os estudos dela. Contava várias histórias, porque ela fala que a tia dela gostava muito de contar histórias para ela, então ela às vezes ficava sentada lá horas e horas, ouvindo as histórias que sua tia tinha para poder falar. E eu acredito que a partir disso, das histórias que a tia dela falava e das vivências que ela foi vivendo, ela tudo isso tenha inspirado ela, a escrita dela, né? Esse desejo dela de virar escritora. Ela também fala numa outra entrevista que ela veio de uma escola, o bairro onde ela morava, né, a favela onde ela morava, fazia divisa com um bairro de classe média. Então a escola onde ela estudava, ela tinha 2 andares, um andar de cima e um andar de baixo. Porém, o andar de baixo era como se fosse um porão. E para quem já viu o porão de perto, sabe que o porão ele é um cômodo onde não tem ventilação adequada, não tem iluminação adequada, ele é mais baixo, então assim, deve fazer, acredito eu que com certeza devia fazer um calor infernal, né? Desculpa o termo de falar dessa forma. E ela vivia nessa situação precária, estudava nessa situação precária. E a parte de cima, ela disse que eram destinados assim aos alunos de melhores condições, alunos mais inteligentes, mais dotados, e a parte de baixo ficava para aqueles alunos que tinham uma condição mais precária, que tinham alguma certa dificuldade na escola e tal. Ela também menciona que às vezes nas missas que tinha, aqueles alunos assim do andar de cima era que era escolhido para ser os anjinhos, quando tinha teatro e tal, eles que eram escolhidos às vezes para teatro. Então assim, desde muito nova, desde a infância, ela já pôde presenciar como era a desigualdade, porque ela conviveu, creio eu, com os dois extremos, né? Ela conviveu com tanto com a classe média quanto com a favela. E ela pôde ver, ela pôde presenciar essa desigualdade. Não só presenciar, como vivenciar essa desigualdade. Conceição Evaristo, depois de um tempo, ela se mudou para o Rio de Janeiro. E já lá no Rio de Janeiro, ela cursou graduação em letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Também fez mestrado em literatura brasileira pela PUC-Rio e depois doutorado em literatura comparada pela UFF. Ela tornou-se professora e posteriormente tornou-se escritora. Tem um termo muito falado por ela que virou quase que um gênero, né? Esse termo que ela disse, pela profundidade desse termo, ela fala muito sobre a escrevivência. E o que seria a escrevivência? O que seria essa junção dessa palavra? Escrever mais vivência. Mas, na verdade, é porque a sua escrita, ela nasce das experiências vividas. Não só de experiências dela
como também experiências que ela presenciou ou que ela escutou. Como eu disse, ela gostava muito de ouvir histórias da sua tia e tal, de outras pessoas da família. Então, assim, ela resolveu unir a escrita com a vivência de tudo que ela presenciou. E ela era uma pessoa muito observadora. Era não, né? Ela não morreu. Ela é uma pessoa muito observadora, que ela observa as coisas, o cotidiano ao redor dela, entendeu? E ela enxerga além, ela vê além daquilo que é visto assim aos olhos. Ela consegue enxergar, às vezes, sentimento nas cenas que ela presencia. Tem uma entrevista que eu vi dela, que eu achei muito interessante, ela falar de um determinado momento que ela estava numa favela, e ali tinha um jovem, muito jovem, creio que guardião da favela, não sei, ele estava tipo assim, com um semblante fechado, e ele estava com uma arma na mão. Não vou me recordar agora o nome da arma. Uma espingarda, ele estava com uma espingarda na mão, segurando uma espingarda. E se não foi espingarda, que vocês me perdoem, mas ele estava com uma arma na mão, segurando, sabe, como se estivesse protegendo o morro, uma cena mais ou menos assim, e ela de longe ficou observando essa cena, e logo chegou uma outra jovem com uma criança no colo, e quando essa criança chegou, esse homem que estava com esse semblante mais fechado, ele já abriu um sorriso e ali abraçou a criança, beijou a criança, e muito provavelmente deveria ser filho dele. Então ela pôde observar que por trás daquela casca grossa tinha um homem com sentimentos, um homem que era pai de família, que ela conseguiu enxergar além do que só um homem ali com uma arma na mão. E ela também tem uma frase muito marcante, que eu também achei muito interessante. Diz assim: a nossa escrevivência não pode ser lida como história de ninápros da Casa Grande, e sim para incomodá-los em seu sono injusto. O que ela queria dizer com isso? Durante um período muito grande de escravização no Brasil, muitos dos negros eles eram utilizados para servir os brancos, para servir as pessoas de poder aquisitivo maior, tal. E muitas das vezes das negras, elas eram utilizadas às vezes como babás das crianças, dos senhores, dos grandes senhores. Então, muitas das vezes elas às vezes sentavam e ia contar a história, talvez histórias até da sua sobrevivência, para as crianças, né, dos grandes senhores. Mas ela disse que a sua história, a história deles, não era mais para que eles durmam, mas sim para que eles acordem. Acordem para quê? Acordem para a realidade. Acordem para perceber a desigualdade, a indiferença que eles tratam esse tipo de assunto. Então, para que isso incomode eles. E eu creio que essa fala dela tem muito mais a ver com uma esperança de um dia todas essas injustiças, todas essas desigualdades, um dia elas acabem e que possamos olhar todas as classes sociais como por igual, todas as raças por igual, etnias e tal. Então, eu acredito que tem muito disso. Isso é uma opinião minha. Ela tem vários livros escritos, mas eu vou aprofundar mais sobre um livro. O nome dele é Becos da Memória. Esse livro ele foi inspirado, eu acredito que dentre todas as obras dela, é o que mais assim se assemelha à vida dela. Então, assim, é como se fosse uma autobiografia dela, porque é o que mais conta a história dela. Ele foi inspirado na favela que ela morou lá em Belo Horizonte, assim, inspirado nas coisas que ela vivenciou, nas coisas que ela presenciou. Então, assim, é o livro que mais chega perto da realidade que ela viveu. Ele mostra o cotidiano dos moradores da comunidade, retrata pobreza, racismo, exclusão social. E um elemento central dessa obra
creio que é a memória que ela tinha, aquela memória que ela tem, sabe, de tudo que ela viveu. Então, eu creio que esse é o elemento central da obra. E os temas utilizados nesse livro é a remoção das favelas e a perda das memórias. Então, assim, ele conta assim, a história assim, da remoção da favela, da retirada da favela e a preocupação dos moradores, onde eles iriam morar, o que seriam deles, sem um lugar onde eles vivem e tal. E creio que a preocupação maior não era nem em questão material do lar, mas é a perca da memória de tudo que eles viveram naquele lugar. Então, conta sobre a resistência das mulheres negras, denuncia a desigualdade social presente na sociedade brasileira. Então, assim, é um livro muito bom, vale a pena ler. Ele possui uma linguagem simples, poética, um livro mais emocional. Os personagens representam pessoas invisíveis diante da sociedade, né? Pessoas onde a sociedade não enxergam, pessoas de classe mais baixa, os negros, essa classe minoritária, né? Tem uma narrativa marcada por lembranças e memórias, e essa obra valoriza a experiência dos moradores da favela. Eu também gostaria de citar uma outra obra dela, não tão profundamente, mas mais vagamente. Ela tem uma obra denominada Ponciá Vicêncio, que conta a história de uma mulher negra marcada pelo racismo. Fala sobre identidade, memória, ancestralidade, mostra consequências que a escravidão teve. E também tem um livro, que esse livro ele foi premiado. É o livro Olhos d'Água. Ele é uma coletânea de contos, aborda fome, violência, desigualdade social, destacador, força das mulheres negras. Esse livro ele ganhou o prêmio Jabuti em 2015. E creio que a partir de tudo que eu disse, dá para você ter uma grande noção de quão grande é essa escritora e de quão importante ela foi para desbravar e ela é um marco para a sociedade, né? A sociedade negra e tal. Então, eu acredito que ela é uma pessoa que ela conseguiu abrir caminhos para vários outros poetas negros, em um lugar onde não havia espaço para pessoas negras, era um espaço mais para homens, mais para brancos e tal. E ela, sendo uma mulher pobre, negra, ela conseguiu dar um grande avanço como esse. Então, com tudo isso que eu disse, a proposta minha com os alunos seria fazer uma roda de conversa, né? Reunir todos e dizer, nos dias de hoje, se eles ainda encontram esse tipo de desigualdade, se eles ainda encontram esse racismo, essa exclusão social. Então, assim, correlacionar as vivências deles de hoje em dia com as vivências desse livro. Becos da Memória. E a partir dessa relação que eles fizerem com esse livro, Becos da Memória, com as coisas que acontecem na atualidade, eu pediria para eles falar um pouco sobre as vivências dele, se eles já passaram por coisas semelhantes, já passaram por desigualdades, ou se eles já vivenciaram ou presenciaram uma coisa parecida com isso. E depois de tudo isso, eu creio que a importância da Conceição Evaristo para a literatura brasileira, eu creio que ela deu voz à população negra, como eu disse anteriormente. É uma pessoa que ela deu voz a pessoas negras. Através dela, pessoas negras pôde acreditar que elas também podem escrever, que elas também podem ser alguém, que elas também podem estudar,
que pode existir médicos negros, advogados negros, e cada dia mais o negro, que ele possa alcançar o seu espaço diante da sociedade. Ela pegou toda a dor que ela viveu, porque eu creio que tudo que ela viveu não deve ter sido fácil. Então, assim, ela foi uma pessoa inteligente. Tem muitas pessoas que às vezes passam por períodos difíceis e tem muita gente que às vezes justifica pessoas que não estudou ou pessoas que vivem uma situação de miséria ou que vivem uma situação de, talvez, vamos dizer, pessoas às vezes que vivem nas drogas, eles querem justificar isso por ter vindo de uma... eu vim de uma família pobre, eu vim de uma família desestruturada, eu vim de uma família... eu sofri muita desigualdade, sofri muito preconceito. Então, muitas pessoas querem justificar o que passou na vida para poder justificar as suas atitudes. E ela não. Por todo o sofrimento que ela passou, por toda a humilhação que ela passou, ela conseguiu pegar isso e transformar tudo isso em literatura, transformar tudo isso em livros. Então, eu considero ela uma pessoa extremamente vitoriosa por ter dado voz não só a ela, mas várias outras pessoas, e eu acredito que a comunidade negra é uma comunidade extremamente grata a ela por tudo que ela fez pela comunidade, e eu creio que ela continuará fazendo. Então, é uma pessoa que realmente que devemos nos orgulhar, porque hoje em dia ela é uma referência na literatura brasileira contemporânea, da atualidade. Então, assim, ela quebrou paradigmas, né? Ela fez coisas acontecerem assim maravilhosas. Então é isso, pessoal. Desculpa qualquer erro, tá? Eu fiquei um pouco nervosa, mas eu tentei abordar o máximo de coisas que eu pude sobre essa escritora. É uma escritora onde eu fiquei feliz em estudar sobre a vida dela, porque é uma pessoa de extrema importância para a literatura brasileira. É uma pessoa que o que ela fez, ela não fez só por ela fez por outras pessoas. Então, eu tentei deixar o máximo do que eu pude aprender, eu tentei buscar o máximo de informação sobre ela. Eu vi entrevistas, estudei sobre a história dela, porque eu queria aprofundar, conhecer mesmo a história a fundo, e outra porque eu queria dar riqueza de detalhes mesmo. E se teve algum erro, alguma coisa, me perdoe.